doutora Karine e hoje eu estou aqui no Diabetes Sem Curvas com uma missão nada tão impossível assim. Eu vou ensinar vocês algumas maneiras de irritar um paciente diabético. A primeira delas. Você tem diabetes? Isso pega? Eu posso pegar isso se eu brincar com você ou conviver com você? Come só um pedacinho. Faz mal não. Os médicos exageram, não precisa disso tudo. Bobagem. Ou então, Você pode comer isso? Você não tem diabetes? Diabético pode comer isso? Sei não, hein? outra maneira. Nossa, você é diabético? Paciente de risco, né? Você pode ficar cego, amputar uma perna, ir para hemodiálise. Eu tive um vizinho que morreu por causa de diabetes. Cuidado! Você tem diabetes? Ai, tadinha. Você não pode engravidar, né? Você queria ter filho? É uma pena, né? A maternidade é tão sublime. Mulheres diabéticas não podem engravidar. Menina, você não sabe o que eu ouvi. Água com quiabo cura diabetes. Larga essa porcaria de insulina aí que isso mata. Papagaio do cachorro do gato do meu avô tomou aquele chá lá, aquele negócio lá, sabe? E curou o diabetes. Por que você não tenta? Que? Você toma insulina? Cara, toma isso não, maluco, isso vicia. Se não viciar, certeza que ou você vai ter um câncer ou você vai ter um Alzheimer. Certeza. Você tá querendo fazer tatuagem? Diabético não pode fazer tatuagem, tá maluco? Vai te matar, cara. Vai fazer você amputar aí uma perna, um braço, tá louco? Vai pegar infecção. É muito perigoso. Diabético pode fazer tatuagem não, para com isso. Tá louco? Você ficou diabético porque você comia muito doce lá na sua infância? Seus avós, sua mãe te davam muito doce, é? Por isso que você ficou diabético? Nossa, você é tão magrinha. Nem parece que tem diabetes. Se o diabetes é de emagrecer, porque tem lá, né? O diabetes que engorda, o diabetes que emagrece. Eu já ouvi falar assim, não, o seu te emagrece? É? Porque você é tão magrinha, por que você tem diabetes? Diabetes não é doença de gordo? Então, né? Coitado de você, tem um punhado de coisa que diabético não pode fazer, né? Você sabe, sim, o que diabético não pode fazer? É difícil, né? Difícil viver com diabetes, né? E vocês morrem cedo, né? Ai, que triste. Me diz aí, dói furar o dedo? Dói medir a glicose? Aplicar insulina, né? É pior, você tem que fazer isso o quê? 5 vezes por dia? Dói? Conta pra mim, dói? Será que dói? Você costuma? Você não sente dor? E me conta uma coisa. Diabético pode comer doce? Quando você tá assim com hipoglicemia, me falaram que eu tenho que te dar refrigerante. Mas não é dietético? Você não pode comer doce. Como é que é essa questão, né? Se eu te der doce, você não vai morrer? Você tá aí com glicose baixa pedindo doce? Mas e aí? Eu posso te dar doce? Eu posso te dar açúcar? Tem certeza? Bom, essas são as coisas mais irritantes que o paciente diabético ouve em volta de si. Dos amigos, dos companheiros de escola, dos pais, dos próprios amiguinhos. E o Diabetes Sem Curvas, ele não vem com a missão só de educar o paciente. Ele vem com a missão de educar a comunidade para incluir o diabético no nosso dia a dia. Então assista o próximo vídeo e saiba o que não dizer a um paciente diabético
e saiba a resposta de cada uma dessas dúvidas que você traz com você. Nós estamos nessa por vocês, para vocês. Curta as redes sociais Diabetes Sem Curvas, compartilhe as redes sociais Diabetes Sem Curvas. Vamos educar a população. Vamos levar conhecimento, seja de uma forma profissional, de uma forma cômica, de uma forma engraçada. E deixe nos comentários aquilo que mais irrita você que é diabético. Nós vamos abordar isso ou num vídeo ou numa live. Como ser amigo de um paciente diabético e como irritá-lo por completo. O ser humano é uma criatura relacionável. Na maioria das vezes, precisa se rodear de contatos, trocar ideias, dividir momentos, compartilhar dores e alegrias. Às vezes, até mesmo dar vazão a algo de ruim que vivenciou. Enfim, experimentar a presença do outro como parte de si. Experienciar a existência e a visão de mundo que o outro pode trazer consigo e somar a nossa própria vida. Mas na vida de um docinho, as relações são ainda mais importantes. Fazer amigos e ter relacionamentos não é só um privilégio para um diabético, mas essencial. Você que é diabético, perca o medo de dizer que é portador de diabetes. Faça amigos e confie suas necessidades a alguém que está ao seu lado e que pode te ajudar em momentos de intercorrências, momentos que você vai realmente precisar. Falar que tem diabetes pode salvar a sua vida, não é mesmo? Acredite, se a pessoa não estiver pronta para ser o seu verdadeiro parceiro, para ser o seu verdadeiro amigo, ele não vai ficar aí. E o erro não é seu. A ignorância é de quem não se informa no mundo de hoje, com tanta tecnologia e acesso a todo tipo de conteúdo. Não estamos em tempos de preconceito, mas de respeito, de auxílio ao próximo, de inclusão daqueles que são diferentes. E quem é igual no mundo? Eu sou igual a você? Jamais. Eu sei que muitos de vocês têm medo de dizer que é diabético, ou vergonha de fazer uma glicemia capilar ou aplicar uma insulina na frente de outra pessoa. Mas o Diabetes Sem Curvas veio para ajudar você a vencer mais essa barreira que a doença crônica traz. Nosso desejo é que a comunidade como um todo possa ser educada e ensinada em relação ao que é o diabetes e o que todos precisam saber para incluir um docinho nas nossas relações sociais. Assim, se você tem um grupo de amigos e gostaria que eles soubessem como lidar com as suas dificuldades, compartilhe esse vídeo. Peça a eles que curtam as nossas redes sociais, Diabetes Sem Curvas. Vamos multiplicar coisas boas que devemos multiplicar. Nesse vídeo, eu gostaria de dizer àqueles que não têm diabetes, que não têm parentes com diabetes e que desconhecem essa doença que diabetes é apenas uma doença crônica. Não pega, não há risco de contágio. Sim, você pode deixar a sua criança brincar com outra criança com diabetes, que não há risco de transmitir o diabetes para o seu filho. Pode receber o amiguinho diabético na sua casa, que não terá risco. Você só precisa perguntar aos pais o que deve observar e como proceder em momentos de emergência. O portador de diabetes precisa muito do seu auxílio em determinados momentos. Então, gente, por amor ao próximo, aprenda o básico. Não tem primeiros socorros? Diabéticos, às vezes, precisam de primeiros socorros. Primeira regra:
Não insista com o paciente diabético se ele disser que no momento não quer comer algo que você ofereceu. Não diga, só um pedacinho, vai fazer mal não. Respeita as escolhas do outro. Respeite o não muito obrigado. Sim, ele pode comer de tudo, porque ele faz contagem de carboidrato. Ele sabe gerenciar a sua glicemia em relação à comida, mas algumas regrinhas ele procura respeitar. Nós sempre falamos qualidade, quantidade e quando. Qualidade do alimento, quantidade ingerida e quando comer. Ou seja, pode ser que o que você está ofertando não seja o que ele julga ser necessário ou saudável naquela hora, ou mesmo que ele já tenha comido algo e vai ultrapassar a quantidade suficiente para o dia ou para aquele momento, ou ainda que o instante não é oportuno. Ele sabe que a comida, as guloseimas não vão acabar do mundo. O que ele pode comer e que ele pode comer as guloseimas. Diabético pode comer as guloseimas em uma outra oportunidade. Inoportuno é insistir com alguém que te agradece de forma educada o que você ofereceu. Respeite. Outra coisa importante, nunca pergunte, você pode comer isso? O diabético pode comer de tudo, desde que gerencie corretamente a sua doença. Acredite, com o auxílio de um médico que o ensine verdadeiramente o autoconhecimento e o autogerenciamento, ele pode comer de tudo. Só mais uma coisa, não ficou diabético porque comeu açúcar. Os pacientes não ficam diabéticos porque comem muito doce. Não pergunte isso. Se você perceber que um portador de diabetes está furando o dedinho, tirando lá uma gotinha para medir a glicemia, tenta não chamar atenção para o fato. Pelo contrário, tenta distrair ou faça outro comentário, tenta chamar atenção para outra cena. Olha que céu bonito, olha o passarinho verde, sei lá, mas não fique em cima. Isso pode ser desconfortável para ele, mesmo que extremamente necessário. Se você tiver uma intimidade, após ele medir a glicose, você pode perguntar educadamente: você precisa que eu faça algo por você? Posso te ajudar? Mas de forma extremamente discreta, sem invadir a sua privacidade. Ele pode te pedir ajuda ou mesmo dizer: obrigado, tá tudo sob controle. Respeite o limite do outro, com carinho, com amor. Assim como você faria se visse uma mãe amamentando no peito uma criança que chora. Quando vemos uma mãezinha levando a criança para amamentar no peito, o que normalmente nós fazemos? Nós olhamos para o outro lado, nós fazemos um comentário à parte. Não é mais ou menos assim? Nós tentamos não deixá-la com vergonha. Nós tentamos não chamar atenção para o seio, para a amamentação. A mesma coisa nós devemos fazer com esses docinhos que enfrentam dificuldades sociais e lutam pela famosa vida normal. Colabore. Se você tem curiosidades ou quer aprender mais sobre as necessidades, ou seja, se você tem uma boa intenção, aguarde um momento individual e peça que o mesmo te ensine sobre a vida do diabético. O que precisa fazer, quando fazer, enfim, aprenda para auxiliar, para partilhar quando ele necessitar. Mas haja com discrição, com serenidade. Você ainda pode
com cautela, individualmente perguntar: você gostaria que eu tivesse o contato de um familiar caso você necessite de ajuda? Alguém que eu possa ligar ou chamar em caso de alguma necessidade? E respeite a resposta que ele te der. Confie, no momento oportuno você vai auxiliar. E você, docinho, não meça esforços para ensinar. Você é a verdadeira escola da vida e pode contribuir para que todos conheçam e incluam o diabetes como uma rotina normal de vida. Outra situação desagradável, e acreditem, acontece com frequência. De repente você entra no banheiro, vê uma pessoa aplicando uma injeção. Por favor, não chame a segurança, não faça escândalos. Ele não vai aplicar droga. Alguns pacientes necessitam aplicar injeções de insulina porque não produzem esse hormônio. Esse hormônio é essencial à vida. Acreditem, insulina não vicia. Insulina é um hormônio que preserva a vida. É extremamente necessário para essas pessoas usar essa injeção. Seja discreto, faça o que você precisa fazer no banheiro, saia discretamente. Sabe o famoso ditado, cuida da tua vida? É mais ou menos assim a forma de sermos educados, polidos uns com os outros. Outra questão que pode surgir. Doutora, acabei de conhecer um portador de diabetes, eu estou apaixonada, tocou meu coração, eu estou encantado, mas eu tenho medo porque essa doença pode trazer várias consequências. E não sei, será que eu posso namorar, casar ou ter filhos com uma pessoa que tem diabetes? Será que isso é possível? Posso abordar esse assunto com ele ou com ela? Se eu tiver filhos, será que eles vão nascer com diabetes? O diabético pode namorar, casar, ter filhos. Essa é uma decisão individual, como qualquer outra pessoa. Quantas mulheres ou homens optam por não ter filhos por vários motivos? Mas o diabetes não impede. Se os filhos têm a chance de nascer com diabetes, vai depender do tipo de diabetes, da genética. E deve ser abordado com cautela, em momento oportuno, mas isso não deve ser um empecilho para os relacionamentos e para o amor. São questões gerenciáveis e possíveis de contornar com tranquilidade. Diabéticos normalmente são pessoas extremamente talentosas, inteligentes, resilientes e capacitadas. Deixe o amor tocar o seu coração. Seja parceiro. Aprenda o mundo do outro e viva sonhos em comum. A vida e o amor é construído com base naquilo que você está disposto a partilhar. Mais uma indelicadeza das pessoas é contar casos desastrosos. Tipo assim, eu conheço uma vizinha que ficou cega por causa de diabetes. Ou, olha, meu avô amputou uma perna devido a essa doença. Gente, situações inconvenientes como essa não acontecem só com diabéticos. Normalmente as pessoas não têm o hábito de se colocar no lugar do outro e, por exemplo, se alguém fala que está tratando um câncer, a pessoa logo diz: eu conheço uma menina que morreu desse tipo de câncer, tadinha, sofreu tanto. Nossa, a quimioterapia é terrível. Isso é de extrema indelicadeza e eu diria que é até uma crueldade. As histórias normalmente são diferentes, não necessariamente se repetem. Então pense antes de dizer algo. Se não for para ajudar, não diz nada. Enfim, os pacientes diabéticos normalmente conhecem os riscos e as complicações até mais do que você pode imaginar. Que tal, ao invés de dizer algo brutal como isso,
você se colocar no lugar do outro e perguntar: o que eu posso fazer para te ajudar? Para que dê tudo certo, porque pode dar certo. A ignorância é o nosso real inimigo. Por isso você pode se informar nas redes Diabetes Sem Curvas e lidar melhor com essas pessoas que necessitam da sua presença ou da sua amizade, ou que fazem parte do seu círculo de convivência, ou que às vezes podem até precisar do seu conhecimento em momentos críticos, momentos de emergência, como uma hipoglicemia, por exemplo. A vida é feita do que você se torna ao longo do caminho. E eu te pergunto, que tipo de pessoa vale a pena ser? Aquela pessoa cruel, que aumenta a dor do outro, ou aquela pessoa que leva a paz, distribui equilíbrio, amor, auxílio ao próximo, palavras doces, aquelas que têm sempre algo de bom a dizer, que alivia e suaviza a vida. Outra coisa muito irritativa, gente, de se dizer a um paciente diabético: larga essa insulina, toma o chá da planta fulana de tal. Gente, acredite, se esse chá fosse realmente eficaz, as empresas que produzem medicamentos ou insulina estariam falidas. A internet traz várias falsas promessas para a cura do diabetes. Fake news. Confie, são todas falsas e por trás delas existe um marketing intenso e pessoas lucrando com a ignorância do outro. Diabetes é uma doença complexa, heterogênea e cada caso é tratado de uma forma diferente e individualizada. Os pacientes conhecem as suas opções terapêuticas e não precisam da sua opinião. Se você viu algo na internet e tem dúvida, pode perguntar educadamente: será que aquele chá que está lá no Facebook realmente funciona? E o portador de diabetes vai te dizer com bom humor: não, isso é bobagem, é marketing. Fique tranquilo, que eu tenho um médico de confiança, tá tudo sob controle. É preciso diminuir o estresse, a agressividade nas nossas comunicações. E só o conhecimento pode gerar isso. Algumas pessoas diabéticas são amantes de tatuagem e essa é outra falsa barreira para eles. A maioria das pessoas acredita que eles não podem fazer tatuagens. Isso vai depender de cada caso individualmente e normalmente é o médico que avalia. Avalia o controle da glicose do paciente, a chamada hemoglobina glicada, o tempo no alvo glicêmico. Acredite, eles sabem o que é isso. Você não, mas os diabéticos conhecem o tempo no alvo. Também avaliamos o tempo de diabetes, a circulação nos membros, se está preservada, o risco de infecção, cicatrização, se ela vai ser lenta. Normalmente, desaconselhamos tatuagens em locais de aplicação de insulina. Além disso, é importante assegurar que todo o material que vai ser usado seja estéril, sem o risco de transmitir infecções. Algumas tatuagens são até importantes, por exemplo, na identificação do paciente diabético em situações de emergência. Aquelas bem bonitinhas que normalmente eles colocam no pulso dizendo: tenho diabetes tipo 1. Mas eles podem fazer tatuagens. Outro assunto irritante que deve ser evitado, porque dói os ouvidos. Nossa, você é tão magrinha? Seu diabetes é de emagrecer? Tem diabetes de emagrecer e de engordar, não é? Acreditem, a glicose alta leva ao emagrecimento. E o diabetes tipo 2 está relacionado com ganho de peso, obesidade e sedentarismo. Mas não existe diabetes que emagrece e outro que engorda. Esse é mais um comentário desnecessário. Os pacientes também ficam muito estressadinhos quando ouvem assim: diabético não pode fazer isso, diabético não pode fazer aquilo,
não podem fazer um monte de coisas, não é mesmo? Diabéticos são pessoas potencialmente muito mais saudáveis que a maioria das outras pessoas. Elas precisam ter autogerenciamento, autoconhecimento, ou seja, normalmente tem muito mais disciplina com a saúde do que muitos de nós, mas podem fazer de tudo. Alguns comentários são realmente cruéis. Uma pacientezinha me contou que ouve com frequência: "Ah, diabéticos morrem cedo, né?" Oh, meu Deus, isso dói aos ouvidos, isso é cruel. Não precisa ter diabetes para morrer cedo. Basta não cuidar da saúde. É a sua atitude de negligência com a vida que tira os seus anos de vida e não o fato de ter diabetes. E acredite, essas pessoas sabem muito bem se cuidarem. Além disso, esse é um comentário totalmente desnecessário. Nunca será bem-vindo, nunca vai caber numa situação um comentário desses. Gente, a lista é longa. Querem ouvir mais um fora? Dói furar o dedo? Dói aplicar insulina? Precisa perguntar isso? Não, é gostoso. É igual tomar sorvete de sabor de chocolate com calda de brigadeiro. E por fim, mais um mito que às vezes pode causar a morte de um paciente diabético. Diabético não pode comer açúcar de jeito nenhum. Eu vi isso, todo mundo fala isso. E aí? Todos nós devemos evitar o açúcar, porque não é saudável. Não é saudável para ninguém, gente. Mas os diabéticos, eles precisam do açúcar em uma situação específica, quando eles estão em crises de hipoglicemia. Hipoglicemia é a glicose muito baixa. Nesse momento, o paciente pode estar suando frio, com tremores, confuso, ou até fazendo assim uns movimentos meio estranhos, pode até parecer bêbado. Nesse momento, você deve dar açúcar a ele. Aí tem gente que fala assim: "Não, eu sei que diabético não pode dar açúcar, pedido para eu te dar refrigerante, então toma o diet." Aí a pessoa morre por ignorância sua. Hipoglicemia mata. E o açúcar, no momento desse, salva a vida da pessoa. Você pode saber mais sobre hipoglicemia no feed do Instagram do Diabetes Sem Curvas. Nós falamos só sobre hipoglicemia durante uma live inteira. A vida é feita de alguns privilégios e ter amigos é um dos maiores presentes da nossa existência. Seja amigo de verdade, vença a curiosidade, vença o preconceito, a crueldade das palavras que não acrescentam nada. Para que isso? E você, docinho, não tenha medo de dizer que é diabético. Enfrente sim a sociedade. Ensine com carinho e paciência, mesmo que te pareça muito ofensivo. Lembre-se que só o amor transforma. Transforme o seu mundo sendo você mesmo, se aceitando, se educando, se conscientizando e conscientizando as pessoas à sua volta. Vocês não estão sozinhos. São milhares de docinhos dando sabor e vida ao nosso mundo. Vamos lá? Vamos transformar tudo isso aí? Vamos incluir um novo amigo no nosso círculo de relacionamentos? Obrigada pela sua amizade. Obrigada por me ouvirem. Até mais!